Você já deve ter tido aquele questionamento na vida: tem como viajar no tempo? E a resposta é que existe uma forma para isso. Vou explicar. Isso porque é possível viajarmos para o futuro. Tudo vai depender da velocidade em que você vai estar. Porque segundo a relatividade de Einstein, a velocidade em que o tempo vai avançar vai depender da velocidade em que você vai atingir. Vamos imaginar que você esteja numa nave a 80% da velocidade da luz. Se você olhar para um relógio que está ali na nave, você vai ver que o tempo está passando normalmente para você. Mas se você olhar para um relógio na Terra, você vai ver que está passando muito mais rápido. Se você tiver atingido essa velocidade de 80% da velocidade da luz, e vamos supor que você fique viajando nessa velocidade por uns 5 anos, na Terra vai ter passado 10 anos. Sendo assim, você viajaria para o futuro. E quanto mais veloz você estiver, mais avanço você vai ter. O triste é que é impossível viajar para o passado. Uma pena, porque eu queria mudar umas coisas aí. Uma coisa que muita gente acredita é que durante as batalhas de gladiadores que tinham no Coliseu de Roma, é que os gladiadores lutavam até a morte. Porém, não é bem assim. Até porque eles não se matavam tanto quanto as pessoas imaginam. Até porque os gladiadores daquela época podiam ser considerados celebridades por serem extremamente populares. Fora que tinha um investimento absurdo para treinar e virar um gladiador. Inclusive, tinha até árbitro nas batalhas, que eram até a rendição ou em uma condição específica de vitória, como por exemplo um nocaute por acaso. E além disso, tinha até patrocinadores dos jogos, que obviamente não queriam que os seus gladiadores fossem de base para poder lutar de novo. Obviamente existiam sim momentos em que a luta acabava indo até a morte, mas era meio que uma exceção. Porém, eles já eram treinados sabendo que poderia acontecer isso. E a maior parte das mortes que aconteciam dentro do Coliseu era basicamente de pessoas condenadas que eram colocadas ali para lutar, para poder tentar sobreviver de alguma forma. Esse evento nesse período era conhecido como Munera, e além disso, cada gladiador tinha um estilo de luta próprio e suas próprias armas com as quais ele gostava mais de lutar, porque também era todo um espetáculo que era feito ali. Existe um astronauta que ficou preso no espaço. Em 1991, o astronauta russo Sergei Krikalev estava no espaço. Ele foi enviado pela União Soviética para a Estação Espacial Mir. Só que enquanto ele estava lá, a União Soviética caiu e se desfez. E o grande problema é que quando a União Soviética acabou, a base espacial com a qual eles lançavam os foguetes ficava na região em que agora era o Cazaquistão. E a Rússia também não tinha dinheiro para conseguir buscar ele, porque a economia deles estava uma bagunça. Uma solução que eles encontraram foi vender viagens espaciais. E nessas viagens levaram suprimentos para ele. Só que alguém ainda precisava ficar na base, então nessas viagens aí que fizeram, ele ainda precisou ficar lá depois delas. E só em 1992, após 311 dias, quase um ano no espaço, Sergei Krikalev conseguiu voltar para a Terra. Só que ele encontrou um país totalmente diferente do que ele conhecia, até a cidade dele tinha mudado de nome, sendo considerado o último cidadão da União Soviética. Entre 1912 e 1948, a arte era uma competição das Olimpíadas. Essas modalidades eram divididas em várias categorias, como arquitetura, escultura, pintura, música e até literatura. Mas obviamente não era de qualquer maneira. Essas obras tinham que ser relacionadas a algum esporte, ou que representassem o espírito olímpico. Só que após o período da Segunda Guerra Mundial, a arte foi removida das modalidades olímpicas, porque começaram a dar ênfase a modalidades mais físicas. Só que de alguma maneira a arte continua sendo representada em algumas modalidades, como por exemplo na ginástica artística. Vai achar que é loucura, mas existe um lago que transforma pessoas em pedra. O lago Natron, que fica na Tanzânia, é simplesmente um dos lugares mais perigosos do mundo. E isso acontece porque lá tem um vulcão, e as águas de lá são extremamente alcalinas. E esse lago também não faz conexão nenhuma com o mar. Com isso, todos os gases liberados pelo vulcão ficam ali acumulados na água, principalmente o carbonato de sódio. Isso faz com que qualquer ser vivo que entre em contato com aquela água acabe sendo calcificado, e dessa forma eles viram praticamente pedra. Uma das obras mais famosas da história da humanidade possui a sua própria caixa de correio. Por incrível que pareça, as pessoas gostam de mandar cartas e flores para a Mona Lisa ao longo dos anos. Mas Vaguinho, isso não é só um quadro, como que vai mandar carta para isso? Por incrível que pareça, tem muita gente apaixonada pelo quadro da Mona Lisa. Então, ao longo dos anos, muitas pessoas começavam a mandar cartas, flores, só que começaram a mandar tanta coisa que eles acabaram criando uma caixa de correios exclusiva só para ela. Então você pode escrever ali a sua carta ou mandar suas flores ali pra Mona Lisa. Se você tiver interesse em mandar sua carta lá pro Louvre, lá da França, lá onde a Mona Lisa tá, pode ficar à vontade então. Só não podemos garantir que ela vai ler, né? Na mitologia nórdica, o Loki sempre foi um cara meio esquisito. E ele também teve uns filhos bem estranhos. Os dois primeiros filhos do Loki são o Vale e o Narvi. Eles não são tão conhecidos assim, mas aparentemente, segundo os contos, em algum momento o Vale se transformou em um lobo e acabou dando cabo do seu irmão. Mas os filhos mais conhecidos dele ele teve com a Angriboda. E fruto desse relacionamento nasceram Fenrir, o lobo, que no Ragnarok ele foi profetizado que seria o responsável pela morte do Odin. A Jormungand, que é a serpente do mundo, que é a responsável pela morte do Thor. Inclusive fiz um vídeo sobre isso se você quiser ver. E a terceira é a Hela.
Sim, na mitologia, Hela é filha do Loki, diferente dos filmes da Marvel, que ela na verdade é irmã deles. Ela era tão poderosa que Odin deu a ela o comando do submundo, e ela reina lá no reino de Helheim. E o último, que eu considero o mais bizarro de todos, é o Sleipnir, que eu até fiz um vídeo sobre ele, que é o filho cavalo de 8 patas que o Loki tem. Só que a diferença é que o Sleipnir foi parido pelo próprio Loki.